A rejeição é uma experiência universal, mas seu impacto pode ser devastador. Ela golpeia silenciosamente, abrindo fissuras no nosso orgulho, na nossa segurança e na imagem que construímos de nós mesmos. A dor que vem com o não parece nos lançar ao vazio, como se tudo aquilo que desejávamos e nos esforçamos para conquistar desaparecesse em um instante. Porém, o estoicismo nos oferece um olhar diferente sobre essa ferida tão humana. A rejeição não é um fim, mas um caminho, um portal que pode nos conduzir a uma transformação interior profunda. Ela revela aquilo que ainda está por ser lapidado dentro de nós, um convite para enfrentar nossas sombras, aceitar nossas limitações e crescer para além delas. Marco Aurélio, ao enfrentar suas próprias batalhas internas, nos lembra que o obstáculo na nossa frente é também a via para a nossa superação. É nesse sentido que a rejeição, apesar de dolorosa, é uma ferramenta poderosa para o autoconhecimento e para a construção da força que não depende da aprovação externa. Quando você aprende a não temer o não do mundo, começa a se libertar das expectativas que aprisionam sua mente e sua alma. Ela vira uma chama que queima o supérfluo e revela a essência, o que realmente importa para você. Não estamos falando de negar a dor ou fingir que ela não existe, mas de reconhecer seu lugar e sua função na jornada. Este vídeo é um convite para olhar a rejeição sob uma nova perspectiva e para descobrir 10 maneiras práticas, inspiradas na sabedoria estoica, de usar essa experiência para fortalecer seu caráter e encontrar uma liberdade interna que ninguém pode tirar. Se essa mensagem ressoa em você, deixe seu like e inscreva-se no canal. Vá até a área de comentários e escreva: "A rejeição me fortalece". Assim, você firma um compromisso real com a mudança que está por vir. Agora, vamos começar. Número 1. Use a rejeição como um espelho. A rejeição funciona como um espelho cru e implacável. Ela não mente, mas reflete aquilo que muitas vezes tentamos esconder até de nós mesmos. Nossas fragilidades, medos e áreas que ainda não amadureceram. Para o estoico, esse reflexo é um presente disfarçado. Marco Aurélio nos ensina a importância do autoconhecimento como base para a vida virtuosa. Ao invés de fugir da rejeição, é preciso enfrentá-la com coragem e usar o que ela revela para fortalecer o caráter. Quando alguém rejeita uma ideia, uma proposta ou mesmo você, não é apenas um julgamento externo, é um convite para olhar para dentro e perguntar: o que essa rejeição está me mostrando sobre mim que eu preciso entender? Não se trata de se punir, mas de aceitar o real com serenidade e clareza. O estoico entende que o que acontece fora de si não deve perturbar a paz interior. O que importa é a forma como interpretamos esses eventos. Use a rejeição como um espelho para enxergar seus pontos cegos, para reconhecer onde ainda existe espaço para crescimento. É uma oportunidade para revisar suas expectativas, ajustar seu comportamento e alinhar suas ações com seus valores mais profundos. A rejeição não é a negação do seu valor, mas a luz que ilumina onde a sua autenticidade pode ser lapidada. Ao aceitar esse convite, você transforma a dor em sabedoria, e o espelho que parecia ferir passa a ser a ferramenta mais poderosa do seu aperfeiçoamento. Número 2. O silêncio da rejeição. O silêncio da rejeição é um território pouco explorado, mas fundamental para quem busca transformação. Quando somos rejeitados, a primeira reação é o ruído interno, a inquietação, as perguntas, o turbilhão emocional que nos arrasta para longe da serenidade. O estoicismo, porém, nos convida a acolher o silêncio que surge após o impacto, não como um vazio assustador, mas como um espaço sagrado, onde a alma pode se reorganizar. Epicteto nos lembra que não controlamos o que acontece, apenas nossas respostas.
No silêncio, longe da pressão externa e do barulho das opiniões, encontramos a chance de ouvir nossa voz interior, aquela que fala com calma, sem urgência, sem drama. É nesse momento que a rejeição deixa de ser um grito do mundo e se transforma em um convite para a escuta profunda, do que sentimos, do que pensamos, do que realmente importa. A pausa no som externo e interno é o terreno fértil onde a razão floresce, onde o julgamento se afina e onde podemos discernir o que merece nossa energia. Sem esse silêncio, a rejeição pode se transformar em tormenta eterna. Com ele, ela se torna um mestre silencioso que ensina a controlar a mente e a cultivar a paciência diante das adversidades. O silêncio da rejeição é, portanto, o espaço onde a força estoica se constrói, uma fortaleza interior que nenhum não pode derrubar. Número 3. Liberte-se do que não serve. A rejeição funciona como um filtro natural da vida, uma força invisível que nos liberta do que não serve para nossa jornada. Sêneca nos alerta para não sofrermos pelo que está além do nosso controle e nos convida a aceitar o curso dos acontecimentos com serenidade. Quando alguém nos rejeita, não está apenas dizendo não ao que oferecemos, mas muitas vezes está apontando para aquilo que não se encaixa na nossa verdadeira caminhada. Essa recusa é um convite para soltar as amarras do que nos prende a expectativas vazias, relacionamentos tóxicos, ideias ilusórias ou caminhos que não refletem nossa essência. O estoico sabe que apegar-se ao que não serve é alimentar uma prisão invisível, feita de dores evitáveis e desgastes desnecessários. Liberte-se, portanto, não com raiva ou amargura, mas com a aceitação tranquila do que não pode ser mudado. Cada não é um corte preciso na madeira bruta da vida, removendo o excesso que impede o crescimento saudável. Assim, a rejeição deixa de ser um obstáculo e se torna um ato de poda que fortalece a árvore da sua existência. Ao entender isso, você transforma a rejeição em alavanca para se aproximar do que realmente importa e encontra leveza para caminhar, mesmo quando a estrada parece incerta ou difícil. É nessa liberdade que reside o poder do verdadeiro autocontrole, o saber soltar o que pesa para abraçar o que vale. Número 4. Transforme a rejeição em disciplina emocional. A rejeição pode ser o terreno onde se cultiva a disciplina emocional, uma virtude essencial para o estoico que busca serenidade em meio ao caos. Quando somos rejeitados, a primeira tendência é ceder ao turbilhão de emoções, tristeza, raiva, medo, insegurança que nos desestabilizam. Porém, Epicteto nos lembra que não são os eventos externos que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos deles. Transformar a rejeição em disciplina emocional significa aprender a observar essas emoções sem se deixar dominar por elas, reconhecendo sua presença, mas escolhendo não reagir impulsivamente. É um exercício constante de autocontrole, onde cada não recebido se torna uma oportunidade para fortalecer a mente, treinar a paciência e fortalecer o equilíbrio interno. Essa disciplina não é uma negação dos sentimentos, mas sim uma escolha consciente de não permitir que eles ditem nossas ações ou nossa paz. A rejeição, assim, deixa de ser uma tempestade que arrasa com tudo e passa a ser um vento que afina as velas do nosso navio, ajudando-nos a navegar com mais clareza e firmeza. Cada experiência negativa, quando encarada com essa postura, se torna um professor silencioso que exige coragem e humildade para aceitar as próprias limitações e trabalhar para superá-las. Essa transformação exige prática e persistência, mas constrói uma fortaleza interior onde nenhuma rejeição pode penetrar, pois o domínio das emoções é o verdadeiro poder do espírito.
Número 5. A rejeição como sinalizador do seu valor real. A rejeição funciona como um sinalizador, revelando o valor real que damos a nós mesmos e ao que oferecemos ao mundo. Muitas vezes, nos iludimos buscando aprovação externa, como se ela fosse a medida definitiva do nosso mérito. Marco Aurélio nos lembra que o julgamento alheio é volátil e frequentemente distorcido, um reflexo das próprias imperfeições de quem julga. Quando enfrentamos a rejeição, somos desafiados a separar nosso valor intrínseco da opinião dos outros. É um convite para olhar para dentro e identificar o que realmente importa, para não permitir que o não de alguém se transforme em uma sentença sobre quem somos. Essa rejeição externa não define o que somos, mas aponta para a relação que temos com nós mesmos. É um espelho que mostra se estamos fundamentados em valores sólidos, ou se dependemos do aplauso passageiro para nos sentirmos completos. O verdadeiro valor para o estoico nasce da integridade, da coerência entre pensamento e ação e da aceitação serena das circunstâncias. Reconhecer isso é libertador, pois desloca o foco da aprovação alheia para o próprio domínio interior. Quando você entende que a rejeição apenas revela onde seu valor ainda está se afirmando, ela perde seu poder de derrubar e se torna uma bússola que indica onde é preciso fortalecer suas raízes. Assim, a rejeição não é mais um golpe, mas um farol para a construção de uma identidade firme e autêntica. Número 6. A rejeição como treino para a resiliência silenciosa. A rejeição é um treino constante para a resiliência silenciosa, aquela força interna que não se exibe, mas que sustenta cada passo diante das adversidades. Para o estoico, a vida é um campo de batalhas onde o espírito precisa aprender a resistir sem se deixar abalar externamente. Sêneca já nos alertava que as dificuldades são como o fogo que purifica o ouro. Só no calor da prova é que a verdadeira força se revela. Cada não que recebemos é um pequeno golpe, uma provocação para que a mente se fortaleça, para que a alma se torne mais flexível sem perder sua essência. Essa resiliência não é feita de explosões ou respostas dramáticas, mas de silêncio e firmeza. Um silêncio que diz mais do que palavras, que mantém a dignidade mesmo quando o mundo parece rejeitar nossos esforços. É nesse espaço interior que se constrói a paz verdadeira, aquela que não depende das circunstâncias, mas da firmeza do nosso caráter. Treinar a resiliência diante da rejeição é cultivar a capacidade de seguir em frente, mesmo quando o caminho parece bloqueado. É não se permitir ser derrubado pelo fracasso ou pela ausência de aprovação. É a arte de transformar o impacto da rejeição em combustível para a persistência, para a coragem de continuar tentando, aprendendo e evoluindo. Assim, a rejeição deixa de ser um peso e se torna o solo fértil onde cresce a força silenciosa que nenhum revés pode destruir. Número 7. Quando a rejeição é o começo de algo maior. A rejeição muitas vezes é vista como um fechamento, um ponto final que corta o caminho. No entanto, para o estoico, ela pode ser o começo de algo maior. Uma porta que se fecha para que outra, mais alinhada com a nossa verdadeira natureza, possa se abrir. Marco Aurélio nos lembra que tudo o que acontece é parte do fluxo natural da vida e que a sabedoria está em aceitar as mudanças como oportunidades disfarçadas. Quando alguém nos rejeita, não está apenas dizendo não ao presente, mas nos direcionando para um futuro que ainda não enxergamos. Essa rejeição pode ser o sinal de que o que estamos buscando não serve para nosso crescimento ou não está em harmonia com nosso propósito.
Por isso, é fundamental não cair na armadilha de ver o não como derrota, mas como um empurrão sutil para redirecionar nossas energias para algo mais significativo. É um convite para soltar o que já não cabe, abrir espaço para o novo e confiar na sabedoria do tempo. No silêncio da rejeição, nascem as sementes do próximo ciclo, da nova chance de agir com mais clareza e autenticidade. Quando você compreende isso, a rejeição deixa de ser um bloqueio e se torna o começo do caminho para uma versão mais forte e consciente de si mesmo. Número 8. Escolha sua reação diante da rejeição. A rejeição em si não tem poder. O poder está em como você escolhe reagir a ela. Epicteto nos ensinou que não são os eventos que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos deles. Isso significa que diante do não, temos sempre uma escolha consciente: ceder à amargura, à raiva e ao desânimo, ou responder com serenidade, aprendizado e crescimento. A reação estoica é uma decisão interna, um exercício de liberdade pessoal que ninguém pode tirar. Você não pode controlar a rejeição que recebe, mas pode controlar seu olhar sobre ela. Pode decidir se ela será uma pedra no caminho ou um degrau para subir. Essa escolha exige presença e autoconsciência, estar atento ao impulso inicial e não permitir que ele dite suas ações. Quando você escolhe reagir com equilíbrio, com aceitação ativa, fortalece seu espírito e mantém sua paz interior intacta. É essa atitude que distingue quem se deixa dominar pelas circunstâncias e quem mantém o domínio sobre si mesmo, independentemente do que o mundo diga. Aprender a escolher sua reação diante da rejeição é um dos passos mais poderosos para a autonomia emocional, e é nesse exercício que se constrói a verdadeira liberdade. Número 9. Cultive sua liberdade interna. A verdadeira liberdade nasce no interior, e a rejeição é uma oportunidade para cultivá-la. Quando dependemos da aprovação externa, nos tornamos prisioneiros das opiniões alheias, vulneráveis às variações do mundo ao nosso redor. O estoicismo nos ensina que a única liberdade autêntica é aquela que reside no controle das nossas próprias atitudes e julgamentos. Cultivar essa liberdade interna é aprender a se desapegar do que não podemos controlar, incluindo a rejeição. Isso significa fortalecer a mente para não permitir que um não externo defina nosso valor ou limite nosso caminho. É um processo de construção diária, onde cada experiência de rejeição é uma chance de reafirmar que nosso equilíbrio depende apenas de nós mesmos. Quando essa liberdade floresce, passamos a viver com menos ansiedade e medo, pois já não estamos atados à necessidade constante de ser aceito. Somos senhores da nossa paz, e isso nos torna imbatíveis diante das adversidades. Cultivar a liberdade interna é, portanto, o ato mais revolucionário e estoico que existe. É escolher ser invencível, mesmo quando o mundo diz que você não é suficiente. Número 10. A rejeição como convite à autenticidade. A rejeição é, acima de tudo, um convite à autenticidade. Quando buscamos agradar a todos, abrimos mão da nossa essência, daquilo que realmente somos. Sêneca nos lembra que a verdadeira felicidade nasce da harmonia com a própria natureza, não da aceitação externa. A rejeição surge para nos lembrar que nem todos vão reconhecer nossa verdade, e isso está além do nosso controle. Mas o que está sob nosso domínio é a coragem de permanecer fiel a nós mesmos. Ao ser rejeitado, não ceda ao impulso de se moldar para caber no padrão alheio. Em vez disso, veja a rejeição como o sinal claro de que está vivendo sua verdade, mesmo que isso incomode. Essa postura exige força e integridade, pois ser autêntico muitas vezes significa caminhar sozinho, ser visto como diferente ou até ser ignorado. Porém,
É nesse caminho que reside a liberdade profunda, aquela que só o estoico conhece. A liberdade de ser quem realmente é, sem máscaras ou concessões vazias. A rejeição, então, deixa de ser um golpe e se transforma em um chamado para abraçar sua singularidade, para viver com coragem e transparência, construindo uma vida que vale a pena, mesmo que não seja aplaudida por todos. Chegamos ao fim da nossa reflexão e é importante lembrar que cada não que a vida nos apresenta é uma chance de crescer, fortalecer e alinhar com o que realmente importa. A rejeição não é o fim da história, mas um capítulo fundamental na jornada de autoconhecimento e resiliência. Ao escolher encarar esses momentos com clareza e coragem, você constrói uma fortaleza interior que ninguém poderá derrubar. Se este conteúdo ressoou com você, deixe seu like para apoiar essa mensagem e se inscreva no canal para continuar sua caminhada de transformação. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essas palavras hoje. Talvez essa pessoa seja você mesmo. Agradeço pela atenção e lembre-se, a verdadeira força não está em evitar a rejeição, mas em usá-la para revelar a grandeza que já existe dentro de você. Até o próximo vídeo.